Olá, viva, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mercado Flash. Hoje, dia 13 de janeiro de 2026, eu, Alexandre Sequeira Ribeiro, estou aqui para vos colocar a par das últimas movimentações do mercado de transferências. Estamos sensivelmente a atravessar o Equador desta janela, portanto os clubes já não têm tanto tempo quanto isso para finalizar as negociações que têm em mente e por essa mesma razão vamos ter aqui no nosso querido podcast cada vez mais nomes, cada vez mais rumores, cada vez mais confirmações para abordar. Portanto, não vamos perder muito mais tempo, vamos já atacar a nossa lista. E começamos hoje o episódio com o Francisco Trincão e o Sporting. O Sporting está a tentar renovar com o jogador, mas para já ainda não chegaram a um consenso e a renovação será mesmo congelada, colocada de parte durante algum tempo. O Sporting tem todo o interesse em continuar com o Francisco Trincão, é um dos jogadores com mais minutos, um dos jogadores mais criativos, mais preponderantes no ataque. O Trincão também vê com bons olhos a continuação da estadia em Alvalade. Tem contrato até junho de 2027, ou seja, ainda tem um ano e meio de contrato. Por essa mesma razão o Sporting ainda não está a trabalhar em cima do joelho, ainda não está muito preocupado, tem aqui uma espécie de margem de manobra. O Sporting o que não quer é deixar chegar ao último ano sem renovar com o jogador. Portanto, para já a negociação está congelada, mas espera-se que no futuro o Sporting volte a investir nesta mesma negociação, nesta renovação de contrato com Francisco Trincão, por todas as razões que eu elenquei há pouco. É um dos jogadores mais importantes para Rui Borges e todos no clube têm a noção disso mesmo. Saltando do Sporting para o Vitória, vamos falar de uma eventual saída. Charles, que está a viver ainda, acredito eu, bons momentos daquela final contra o Braga em Leiria, onde defende uma grande penalidade e dá um título ao Vitória Sport Clube. Interessa ao Gil Vicente. Isto porquê? Porque o Gil Vicente vai vender Andrew, guarda-redes titular da equipa gilista, ao Flamengo. O jogador já foi visto no aeroporto e deverá reforçar nas próximas horas o campeão do Brasil. E Charles Silva é visto com muitos bons olhos por parte da estrutura gilista, que encontra aqui uma oportunidade de negócio de um jogador que não é titular absoluto numa boa equipa da Primeira Liga, e vem aqui qualidade em Charles Silva para assegurar a baliza do Gil Vicente, que na tabela está até à frente do Vitória Sport Clube. É o grande desejo por parte da estrutura gilista. Veremos se chega a bom porto. O Gil também sabemos que tem outros nomes bem referenciados. Veremos até onde é que vai este negócio, se acaba por se concretizar mesmo e se o Gil vai avançar para o nome de um guarda-redes que tem sido um dos mais falados deste ano no futebol português, que começou há pouco tempo e que já deu um troféu, para já o único troféu de 2026, decidido no futebol português e neste caso ao Vitória Sport Clube. Hora de olharmos para a luz, para o Benfica, e vamos falar de Jurasek. Amigos benfiquistas, é verdade, David Jurasek ainda estava vinculado ao Benfica, esteve por 2 empréstimos ao Hoffenheim e também ao Besiktas. O empréstimo ao Besiktas foi cancelado e agora voltou à luz, mas já foi despachado, já foi para o Slavia de Praga, curiosamente o mesmo clube onde o Benfica foi buscar Jurasek. O Benfica na altura contratou o defesa esquerdo por 14 milhões e agora vê-se livre dele por 3 milhões mais 1 por objetivos e ainda fica com 50% do passe. Portanto, aqui um negócio que não é de boa memória para o Benfica e para os adeptos benfiquistas, mas pelo menos é um negócio que, enfim, já está fechado. É aqui menos um jogador, não quero dizer um problema, mas menos um jogador que não estava a render, não estava a ser bem utilizado, e agora já o Benfica já se vê livre, já não está relacionado com Jurasek, uma contratação que saiu ao lado. Continuamos no Benfica, mas para 2 negociações que o Benfica não quer que saiam ao lado, ou seja, 2 negócios abortados. Vamos começar por Lorenzo Luca, avançado do Nápoles. Era um avançado que interessava, de certa forma, ao Benfica. O Benfica quereria fazer um negócio semelhante ao de Dal e ao de Belotti, ou seja, um empréstimo, e depois, caso convencesse no empréstimo, poderia ficar em definitivo na Luz. Isso aconteceu com Dal, o jogador começou por empréstimo e depois ficou em definitivo. Com Belotti começou por empréstimo, acabou por não convencer a estrutura encarnada e acabou por voltar à Itália. Era esta a intenção que o Benfica tinha. No entanto, o Nápoles pediu uns valores muito avultados para aquilo que o Benfica tinha em mente. Pediu 2 milhões só pelo empréstimo e 35 milhões de uma eventual cláusula de compra. Portanto, o Benfica não está interessado. Este negócio será mesmo para cair. E outro negócio que é para cair é o de André Luiz. No último episódio aqui do nosso Mercado Flash, falámos-vos deste nome. André Luiz interessava ao Benfica. O Benfica fez até sondagens por este jogador. Na cabeça da estrutura encarnada, 15 milhões seria ali o valor
máximo para pensarem no caso, ou seja, mais que isso estaria diretamente fora de questão, e Marinakis interveio neste negócio e disse que o André Luiz só sai do Rio Ave por 20 milhões de euros, ou seja, é um valor que já está fora da órbita do Benfica e que, se não for reduzido, o Benfica não avançará para André Luiz. Também foi dito na imprensa grega que era um nome que eventualmente interessava ao Olympiacos, e até faz algum sentido porque Marinakis também é o dono do Olympiacos, ou seja, aqui uma espécie de promoção dentro de clubes onde Marinakis é dono. Veremos. Nestes moldes, o Benfica não irá avançar por 20 milhões. Será que Marinakis baixará o preço? É questão para acompanharmos nos próximos dias. O que sabemos é que assim o negócio não se irá concretizar e o Benfica pode mesmo avançar para outros alvos para extremo. Continuamos o nosso futebol e uma daquelas boas notícias que é sempre interessante dar. Vamos falar de Vasco Moreira, jovem médio de 24 anos. Teve na formação do Braga, se não me engano também teve na formação do Porto, estava nos últimos 2 anos cedido ao Felgueiras e agora vai ter um grande salto na carreira, vai sair da segunda Liga e vai para a Primeira Liga, onde vai representar o Alverca. Curiosamente, reencontra-se com o Custódio, que já foi seu treinador no Braga B, na Liga 3, e agora voltará a ser seu treinador no Alverca. Era um jogador que ia terminar contrato com o Felgueiras no final desta temporada, portanto nem chega a fazer estes últimos 6 meses, dá já o salto, e um bom salto para o Alverca em reencontro Custódio na carreira. Muito bem, passamos agora para Ngome, e agora temos aqui 2 negócios do Estrela da Amadora, 2 saídas do Estrela da Amadora. O Estrela da Amadora aqui de certa forma também a limpar um bocadinho a casa. Primeira saída e uma mais avultada que dá bons milhões à formação do Estrela. Falamos de Ngome, que sai da Amadora por cerca de 5,5 milhões de euros e vai para o Lecce, vai reencontrar outros jogadores que também saíram no passado recente da Amadora para o Lecce, para o futebol italiano, como Danilo Veiga, como Tiago Gabriel e como Chialonda Gaspar. Portanto, aqui umas negociações interessantes que têm rendido alguns milhões de euros ao Estrela da Amadora, e Ngome é mais um desses casos. O jogador chegou no verão, fez uma temporada aceitável para a dimensão do Estrela da Amadora, um belo jogador deste Estrela, e acaba agora por dar o salto para a primeira divisão italiana, por um clube que, é certo, luta para não descer, mas é toda outra realidade agora para Ngome. O outro jogador do Estrela da Amadora é Godoy. Alan Godoy é um jogador que também chegou no início da época à Amadora. Começou a titular, foi titular nos 2, 3 primeiros jogos, depois passou a suplente utilizado e já não jogava há imenso tempo. Até tem aqui a nota, desde a 4ª jornada até agora só fez 43 minutos. Portanto, era carta fora do baralho, apesar da aposta inicial. O empréstimo foi cancelado, vai regressar ao Barcelona, logicamente ao Barcelona B, não à equipa principal, e depois acredito eu que pelo Barcelona a intenção seja emprestar novamente este jogador, este avançado, que não vingou pelo campeonato português. Viajamos de Portugal, da Amadora mais concretamente, para Barcelona, onde João Cancelo vai regressar a uma casa onde foi feliz. Passou por Barcelona na temporada 23-24, realizou 42 jogos e foi, se calhar, das melhores temporadas aqui num passado recente de João Cancelo. Depois dessa excelente temporada no Barcelona, esteve no Al Hilal. No Al Hilal, claro, o futebol saudita era um dos melhores jogadores do campeonato. No entanto, neste ano, nesta temporada, melhor dizendo, não jogou tanto. Claro que não é por falta de qualidade, logicamente, mas por alguma desavença ou outra não jogou tanto no Al Hilal e agora passou para um sítio onde, lá está, foi muito feliz. É só um empréstimo de 6 meses, é um empréstimo até ao final da época, mas acredito que possa ser o suficiente para dar algum alento a João Cancelo, que, em forma, acho que é inegável, é um dos melhores laterais do mundo, e acredito que estes 6 meses sejam muito importantes, não só para o jogador, mas também para a seleção, que vai ter um jogador a jogar Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões, portanto pode ser interessante na perspectiva portuguesa, isto olhando, claro está, já para o Mundial 2026. Continuamos por Espanha, onde a grande notícia das últimas 24 horas foi o despedimento de Xabi Alonso, o treinador do Real Madrid, que teve o final da época passada só mesmo o Mundial de Clubes e até agora foram cerca de 8 meses no comando do Real Madrid, mas era um fim já anunciado, diria há algum tempo. Ele parecia já ter perdido o balneário e a saída era uma questão de tempo, aparentemente, e lancei aqui, já que falamos disso, também para lançarmos um bocadinho quem poderá ser o sucessor do Real Madrid. É um cargo extremamente complicado, é um cargo onde, se o balneário
com tanto ego, o Real Madrid é um dos melhores clubes do mundo, com tanto ego é difícil haver um treinador que meta a mão ali, e reuni aqui algumas estatísticas que dos 11 treinadores que estiveram no Real Madrid nos últimos 20 anos, só 8 não aguentaram mais de época e meia. Portanto, aqui um número chocante. Só 3 aguentaram mais que isso. Falo de Zinedine Zidane, Ancelotti e Mourinho. Portanto, isto tudo também para dizer que ou és um treinador com créditos já afirmados no futebol mundial e pegas para ser o líder do balneário do Real Madrid, ou então, se a aposta não for por aí, aparentemente os dias estão contados. Será complicado agora para o Real Madrid eventualmente arranjar um treinador que tenha estas características de melhor do mundo. Veremos quem é que o Real Madrid arranja. Para já, vamos falar também dele, Álvaro Arbeloa. O jogador também já passou por Real Madrid, já foi jogador do Real Madrid, assim como Xabi Alonso. É uma solução interina para o clube. O contrato, melhor dizendo, não foi anunciado quanto tempo seria. Já passou por Real Madrid Sub-17, por Real Madrid Sub-19, Real Madrid Castilha, e agora dá o salto para a equipa principal. Acredito eu, pela razão que eu encaia há pouco tempo, que não será assim uma estadia muito longa. Eventualmente, no máximo dos máximos, acredito que se calhar termina a temporada e depois o Real Madrid aponte para um grande nome do futebol mundial. Veremos como é que se passa esta situação aqui um bocado delicada para um clube que há uns dias perdeu a Supertaça Espanhola, vai em segundo no Campeonato Espanhol. Portanto, veremos também como é que acaba esta temporada do Real Madrid. Passamos do Real Madrid para outra equipa de Madrid, o Atlético de Madrid, que vai despachar, ao que tudo indica, 2 jogadores e fazer aqui uns bons milhões de euros. Começamos com Conor Gallagher, o médio internacional inglês, que apesar de ter alguns jogos pelo Atlético de Madrid esta temporada, muitos deles eram a sair do banco. Conor Gallagher, melhor dizendo, perdoem-me aqui a ter atrapalhado aqui no nome, mas Conor Gallagher vai, ao que tudo indica, reforçar o Tottenham por 40 milhões de euros. Esta também é uma transferência que se percebe na perspectiva de semelhante a João Cancelo, em que quer estar no Mundial 2026 e não jogava tanto quanto queria no Atlético de Madrid. Vai regressar ao campeonato inglês, vai-se mostrar ao selecionador e aos adeptos ingleses que merece uma oportunidade para estar no Mundial 2026. Curiosamente, o selecionador da Inglaterra é Thomas Tuchel, que já encontrou Conor Gallagher no Chelsea há uns quantos anos. Portanto, aqui é possível que aconteça esta transferência e é possível que eventualmente possa ser chamado. Só uma pequena parte nesta transferência, uma pequena curiosidade. Conor Gallagher é formado no Chelsea e passou lá toda a formação, jogou na equipa principal, foi capitão da equipa principal e agora irá reforçar o Tottenham, que é o maior rival do Chelsea. Portanto, interessante. E curiosamente no calendário a penúltima jornada da Premier League é com o Tottenham a ir até à casa do Chelsea. Portanto, veremos como é que será recebido Conor Gallagher caso este negócio avance. Serão cerca de 40 milhões de euros, portanto bom dinheiro também a entrar nos cofres do Atlético de Madrid, que a esses 40 milhões vai acrescentar, ao que tudo indica, mais 25 milhões. Giacomo Raspadori, um avançado italiano que não era tão utilizado quanto isso no Atlético, mas que por Itália tem nome e tem bons números. Começou na Sassuolo, onde foi formado e onde chegou à equipa principal em grande forma, foi transferido para o Nápoles, onde também se apresentou muito bem, e agora vai regressar ao futebol italiano, vai regressar à casa-mãe, não a nenhum destes clubes, ao que tudo indica, ingressará, melhor dizendo, na Atalanta, que teve uma disputa muito engraçada com a Roma por Giacomo Raspadori. As duas ofereciam cerca de 25 milhões de euros. O jogador, ao que tudo indica, terá escolhido a Atalanta, será o futuro clube de Raspadori, e por isso mesmo a Roma já partiu para outra, não ficou a pensar muito sobre este negócio falhado e vai pegar nesses 25 milhões de euros que tinha para Raspadori e vai investi-los em Rubinho Vaz, avançado do Marselha. E é um avançado muito jovem, é um projeto de jogador diferente, enquanto Raspadori já conhece o campeonato e já tem uma certa experiência pelo futebol internacional. Rubinho Vaz é um jogador de 18 anos, muito jovem, despontou agora esta temporada no Marselha. É um jogador que no Marselha
Não está a ter tanto tempo de jogo quanto gostaria, também é complicado. Marselha com Aubameyang, com Greenwood, que também pode jogar naquela posição, é complicado de ter minutos neste Marselha, que está a fazer uma bela temporada, e aparentemente vai ter aqui um desafio no futebol italiano para Roma, 25 milhões, e curiosamente, este Rubinho Vaz é o jogador que tem mais golos como suplente da Ligue 1, tem 4 golos, são os 4 golos que ele tem na temporada, foram todos a saltar do banco no Marselha. Portanto, esta função aqui de arma secreta no futebol francês, veremos se não será transportada para o futebol italiano e para a Roma, que assim consegue, apesar da nega de Raspadori, consegue fechar um avançado que precisava para o seu ataque. Voltamos ao mercado de treinadores, já falámos de Xabi Alonso e da Arbeloa no Manchester United, agora importa dar a notícia de Michael Carrick no Manchester. Eu disse, não sei se disse Manchester United antes, mas disse, peço perdão, o erro. Michael Carrick é que vai para o Manchester United. É um treinador que, ao contrário da Arbeloa, é certo que é uma solução que também já conhece a casa, mas não é uma solução que vem interinamente, ou seja, não estava vinculado aos quadros do clube. Teve sim 3 temporadas, além de já ter passado pelo Manchester United, teve 3 temporadas no Middlesbrough, na segunda divisão inglesa. Portanto, é um treinador já aqui com outro tipo de experiência, apesar de, claro, ainda ser pouca para aquilo que é o Manchester United. Veremos, tem contrato até ao final da época, também é daquelas que acredito que o Manchester United ele vai levando o barco para a frente, mas que o Manchester United quererá contratar no futuro outro treinador com outro peso aqui para comandar esta equipa. Veremos quem é que salva este Manchester United, veremos quem é que será o próximo treinador, sem ser, claro está, Michael Carrick, que assina até ao final da temporada. Passamos agora para um rumor, falo de Timo Werner, e quem não se lembra de Timo Werner, o jogador que fez temporadas inacreditáveis no Stuttgart e no RB Leipzig, desde aí foi sempre a decair. Teve no Chelsea, era aí que se esperava que desse o grande salto no futebol mundial, assim na Premier League, que se apresentasse ao melhor nível. Não aconteceu, voltou ao Leipzig, no Leipzig já não se apresentou da mesma forma, ainda esteve emprestado ao Tottenham, cada vez pior, sempre em declínio, voltou ao Leipzig e esta temporada, meus amigos, tem cerca de... tem pouquíssimos jogos, eu tenho aqui, se não me engano, tem 12 minutos. Esta temporada, 12 minutos. Timo Werner tem 12 minutos para o RB Leipzig, ou seja, muito pouco. Ao que tudo indica, vai sair em definitivo e vai para o San José Earthquakes da MLS. É certo que a MLS não é um campeonato de topo, mas tem ali um outro jogador interessante. Vamos ver. Esta transferência não aparenta ter assim nada de muito entusiasmante, porque o San José Earthquakes é uma equipa de média-baixa da tabela, ficou em último lugar da zona oeste há 2 temporadas. Na última temporada ficou no último lugar antes dos playoffs, ou seja, não em último, mas antes dos playoffs. Não é assim uma grande equipa, não é uma equipa que vai lutar por títulos. Vamos ver se Timo Werner consegue ser o jogador deste franchise, desta equipa, e catapultá-la para aquilo que seria algo muito bom para o San José Earthquakes, que seria pelo menos uma ida a playoffs. Passamos de Timo Werner para Gabriel Paulista, defesa central brasileiro, que vai regressar ao Brasil depois de ter feito vários anos na Europa, ao serviço do Valência, do Arsenal, esteve mais recentemente no Besiktas, vai agora ingressar a custo zero no Corinthians, portanto mais um jogador a ingressar no campeonato brasileiro. E outro que não ingressou, mas vai continuar, Caio Jorge, vai renovar com o Cruzeiro. Falou-se muito da vontade do Flamengo de contar com Caio Jorge na sua equipa. O Flamengo, inclusive, foi dito e escrito pela imprensa brasileira que o Flamengo estava disposto a avançar com 30 milhões de euros, ou seja, muito dinheiro com Caio Jorge, que foi uma das revelações do Campeonato Brasileiro na temporada passada, com o Leonardo Jardim, curiosamente. Não vai acontecer a saída de Caio Jorge para o Flamengo. Caio Jorge continuará até 2030 no Cruzeiro, portanto aqui o jogador renova contrato e agora não será com Leonardo Jardim, mas será assim com Tite, também um treinador aqui renomado, que demonstra a vontade do Cruzeiro de fazer mais uma boa época. E além desta renovação, também dar nota da contratação de Gerson, melhor dizendo, portanto aqui 2 pesos pesados neste Cruzeiro, que, ao que tudo indica, fará novamente uma excelente temporada, infelizmente já sem um treinador português. Para terminar, falar aqui de 2 jogadores mais experientes, um que já terminou a carreira, mas já lá vamos. Ever Banega é um jogador que já não se ouvia falar há muito tempo, pelo menos falo por mim, já não ouvi falar deste nome há muito tempo, e transferiu-se hoje do New Old Boys, era o clube onde estava. É certo que o contrato acabou em janeiro, mas estava nesse clube na temporada passada, e agora já assinou para outro clube da primeira divisão argentina, o Defensa e Justicia. Portanto, é um jogador que continuará a espalhar magia pelo futebol argentino. Contrato de 1 ano, tem 37 anos, portanto joga até aos 38.
eventualmente aí depois poderá acabar a carreira. Ele tem uma boa carreira para o futebol espanhol, já foi à Arábia Saudita certamente arrecadar alguns milhões de euros, acabará a carreira para o futebol argentino em sua casa. Portanto, uma bonita carreira de Evar Banega. E agora falar só de Mamadou Sakho, também quem não se lembra deste defesa francês, que já estava para o Torpedo Kutaisi, espero não ter dito mal o nome do clube, um clube da Geórgia, esteve lá nas 2 últimas temporadas, temporada e meia, se não estou em erro, e é um jogador que é dono de um dos melhores títulos, certamente, do 0-0. Para quem não se recorda, Sakho há 2 temporadas estava no Montpellier, a equipa da primeira divisão francesa, e acabou por ser dispensado porque se envolveu numa discussão acesa com o treinador, e o título dessa notícia do 0-0 é Sakho de pancada. Portanto, fica aqui esta nota, tínhamos de mencionar um dos melhores títulos certamente da nossa casa, que tem muitos bons, mas este está certamente no topo desta lista, e acabará a carreira. Foi um jogador que prometeu muito no início, aquela passagem pelo PSG, depois para o Liverpool, esperava que se assumisse como, enfim, um dos bons centrais da Premier League, acabou por não acontecer, também teve algumas lesões à mistura, saiu para o Crystal Palace e, enfim, acabou a carreira agora na Geórgia, terá certamente muito tempo para descansar. Internacional francês, uma boa carreira também para fecharmos aqui este nosso episódio. Resta-me agradecer a todas as pessoas que estiveram connosco desse lado no episódio de hoje. Amanhã sou eu que estarei aqui convosco uma vez mais, portanto, muito obrigado a todos. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal, que é muito importante, e deixar o like, caso tenham gostado do vídeo, e amanhã estamos cá para mais um episódio, para mais transferências, mais rumores, mais confirmações. É isso que nós gostamos. Portanto, muito obrigado a todos, um abraço e até amanhã.